Tem dor que nem o tempo consegue secar. Tem ferida que não fecha, mesmo depois que a terra já cobriu os corpos e o vento já levou os nomes. E tem história que o sertão conta baixinho, como quem reza uma oração pelos mortos, porque falar alto demais é chamar a maldição de volta. Você já parou para pensar no que é capaz de transformar irmão em inimigo? Não estou falando de briga por herança, de disputa por terra ou de ciúme de mulher. Estou falando de algo mais fundo, algo que rasga a alma de uma família e deixa uma marca que nem 3 gerações conseguem apagar. No sertão do início do século passado, onde a lei do governo mal chegava, e a palavra de um homem valia mais que papel assinado, 2 escolhas podiam definir o destino de um cabra: seguir com o cangaço ou vestir a farda da volante. E quando 2 irmãos, criados no mesmo chão de barro, alimentados pela mesma mãe, escolhiam lados opostos, o sertão estremecia. Porque não era só sobre vida e morte, era sobre honra, era sobre traição. Era sobre o peso de mirar a arma e reconhecer do outro lado da mira o sangue do seu sangue. A história que vou contar hoje não é invenção, não é caos aumentado na boca do povo. É a tragédia mais dolorosa que o cangaço já viu. É a história de 2 irmãos que nasceram grudados um no outro e terminaram separados por 7 palmos de terra manchada com o sangue de ambos. Dizem que até hoje, nas noites sem lua, quando o vento corta a caatinga e levanta a poeira dos caminhos, ainda se escuta o grito de uma mãe chamando pelos filhos, mas nenhum dos 2 responde, porque os 2 estão mortos. E a culpa é do destino, ou da honra, ou da maldição que pesa sobre quem esquece que sangue não se apaga, mesmo quando a vingança grita mais alto. Antes de começar essa jornada comigo, eu preciso de você. Se essa história está tocando seu coração, se você sente que precisa conhecer o fim dessa tragédia, então me ajude a levar esse caos adiante. Deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem pela frente vai mexer com você de um jeito que poucos vídeos conseguem. Compartilhe com quem você sabe que vai sentir o peso dessa história. E me diga nos comentários, você conseguiria apontar uma arma para o seu próprio irmão, mesmo que ele estivesse do lado errado? Agora senta, respira fundo e vem comigo, porque essa história começa onde todas as tragédias começam, na infância, quando tudo ainda era simples, quando os 2 ainda eram um só. O sol nascia devagar no sertão de Pernambuco, naqueles primeiros anos do século XX. Não era um amanhecer bonito, desses de poesia. Era um amanhecer que ardia. A luz batia na terra rachada e devolvia o calor como se o chão estivesse cuspindo fogo de volta para o céu. E ali, numa casa de taipa com teto de palha e chão de barro socado, 2 meninos acordavam antes do galo cantar. O mais velho se chamava Antônio, o mais novo, Vicente, mas ninguém os chamava assim. Para a família, para a vizinhança, para os poucos que conheciam aquele canto esquecido do mundo, eles eram simplesmente os meninos, como se fossem uma coisa só, porque eram. Antônio tinha uns 10 anos quando a história começou a ser escrita. Vicente, 8. A diferença de idade não significava nada. Eles dividiam tudo: a esteira de dormir, o prato de feijão com farinha, a enxada que o pai deixava encostada na parede, o peso de ajudar a mãe a buscar água no açude seco a 3 léguas de distância. E dividiam também o silêncio. Aquele silêncio pesado que só quem cresceu na miséria conhece. O silêncio de quando a barriga ronca e não tem o que comer. O silêncio de quando o pai chega em casa de mãos vazias, depois de um dia inteiro debaixo do sol, procurando trabalho que não existe. O silêncio de quando a mãe chora baixinho, achando que ninguém está vendo, mas eles viam. Os 2 viam tudo, e sem precisar falar, eles entendiam, porque irmão não precisa de palavra quando o sofrimento é o mesmo. O pai deles, seu Severino, era um homem de poucas falas e muitas rugas. Trabalhava de sol a sol nas terras do coronel Augusto Pereira. Um homem rico que tinha mais gado do que consciência e mais jagunços do que amigos. Seu Severino não recebia salário, recebia
o direito de plantar um pedaço de roça e ficar com metade da colheita. A outra metade era do coronel, sempre do coronel. Quando a seca vinha, e ela sempre vinha, não tinha colheita, não tinha metade, não tinha nada, mas a dívida com o coronel continuava e crescia. Como um bicho que se alimenta da desgraça alheia, a mãe dos meninos, Dona Maria das Dores, carregava o nome com propriedade. Era uma mulher de mãos calejadas e olhar cansado, mas que ainda guardava uma chama de fé num canto da alma. Toda noite, antes de deitar, ela rezava. Pedia a Deus que protegesse os filhos, que desse força para o marido, que mandasse chuva, que aliviasse o fardo. E os meninos escutavam as rezas da mãe deitados na esteira, olhando para o teto de palha que deixava passar a luz das estrelas. Antônio segurava a mão de Vicente, e Vicente segurava a mão de Antônio, como se, segurando um ao outro, nenhum dos dois pudesse ser levado pela desgraça. Eles não sabiam, naquela época, que a desgraça não leva, a desgraça divide. A infância deles foi feita de brincadeiras com o que não prestava, estilingue de galho seco, bola de meia velha, carrinho de lata de sardinha puxado com barbante. Mas também foi feita de trabalho, porque no sertão, criança que come tem que suar. Aos 6 anos, Vicente já sabia capinar. Aos 8, já carregava lata d'água na cabeça. Aos 10, já ajudava o pai a consertar cerca, a apartar boi, a aguentar o tranco do serviço braçal que quebrava homem adulto. Antônio, sendo o mais velho, levava a responsabilidade no peito. Ele era o protetor. Quando Vicente tropeçava no caminho e ralava o joelho, era Antônio quem limpava o sangue com a barra da camisa. Quando Vicente tinha medo do escuro, era Antônio quem ficava acordado até o irmão dormir. Quando sobrava só um pedaço de rapadura, era Antônio quem partia ao meio e dava a metade maior para o mais novo. Vicente, por sua vez, admirava o irmão como se admira um herói. Tudo que Antônio fazia, Vicente queria fazer igual. Tudo que Antônio falava, Vicente guardava como se fosse evangelho. Ele seguia o irmão para todo canto, mesmo sem ser chamado. E Antônio nunca mandava ele embora, porque no fundo eles sabiam que só tinham um ao outro. O pai era um homem duro, consumido pelo cansaço e pela raiva de uma vida injusta. Não batia nos filhos, mas também não abraçava, não elogiava, não sorria. Ele simplesmente existia, como uma sombra pesada, como o sol do meio-dia que não dá trégua. A mãe amava, mas o amor dela era silencioso. Era no prato de comida que ela dividia mesmo sem ter. Era na roupa remendada com capricho. Era no olhar que acompanhava os meninos quando eles saíam para a roça. Mas palavras de carinho, essas eram raras como chuva em ano de seca. Então os meninos se apegaram um ao outro, e esse apego virou um laço. Um laço que parecia impossível de se romper. Tinha uma tarde, eu lembro bem desse causo, porque minha avó contava com os olhos marejados, que os dois estavam voltando do açude, cada um com uma lata d'água na cabeça. O sol estava inclemente, como sempre. O caminho era pedra e espinho, e Vicente, cansado, tropeçou. A lata caiu, a água se esparramou no chão, e o menino desabou em choro. Não era choro de dor. Era choro de desespero, porque ele sabia que aquela água tinha custado 3 horas de caminhada, e agora ia ter que voltar. E a mãe ia ficar sem água para fazer a janta, e o pai ia ficar bravo. Antônio parou, olhou para o irmão no chão, olhou para a lata vazia, e então, sem dizer nada, tirou a própria lata da cabeça e entregou para o Vicente. Leva essa. Eu volto para buscar mais. Vicente fungou, limpou o rosto sujo de terra e lágrima e olhou para o irmão com aqueles olhos de quem acabou de ver um santo. E você? Eu volto. Vai logo, antes de escurecer. E foi o que aconteceu. Vicente levou a água para casa. Antônio voltou para o açude, sozinho. Caminhou mais 3 horas, encheu a lata e voltou já de noite fechada. Quando chegou em casa, o pai estava nervoso, achando que ele tinha se perdido ou aprontado alguma. Mas a mãe, ela olhou para o filho mais velho com um olhar que dizia tudo. Ela sabia. Mãe sempre sabe. Naquela noite, Vicente dormiu segurando a mão de Antônio e sussurrou.
quase dormindo. Eu nunca vou te esquecer, mano. Nunca. Antônio não respondeu. Só apertou a mão do irmão de volta. Se ele soubesse o que o destino estava escrevendo, talvez tivesse apertado mais forte. Talvez tivesse dito alguma coisa. Talvez tivesse chorado. Mas ele não sabia. Ninguém sabia. Os anos foram passando. E os meninos foram crescendo, crescendo em altura, em força, em consciência do mundo cruel que os cercava. Antônio começou a perceber as injustiças, as humilhações que o pai engolia calado, a forma como o coronel tratava os trabalhadores como gado, a fome que não era culpa de ninguém da família, mas que batia na porta todo santo dia mesmo assim. Vicente, mais novo, ainda tinha uma inocência que a vida ainda não tinha arrancado. Ele acreditava que as coisas iam melhorar, que um dia a chuva ia voltar, que um dia eles iam ter terra própria, que um dia o pai ia sorrir. Mas Antônio já não acreditava em nada disso. E essa diferença pequena no começo ia crescer, como uma rachadura numa parede. Você não vê quando começa, mas quando percebe, a casa inteira já está caindo. Teve um dia, os dois já moços, que testemunharam algo que ia mudar tudo. Eles estavam ajudando o pai a consertar uma cerca nas terras do coronel, quando viram um homem sendo arrastado por dois jagunços. O homem gritava, implorava, chorava, dizia que não tinha como pagar a dívida, que a seca tinha levado tudo, que ele tinha mulher e filhos pequenos. O coronel Augusto Pereira estava sentado na varanda da Casa Grande, bebendo cachaça e rindo. Ele fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca, e os jagunços espancaram o homem ali mesmo, na frente de todo mundo. Seu Severino abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Os outros trabalhadores fizeram o mesmo. Ninguém falou nada, ninguém fez nada, porque no sertão, quem se mete a defender os outros acaba precisando de quem os defenda. Mas Antônio não abaixou a cabeça. Ele ficou olhando, e nos olhos dele, pela primeira vez, nasceu uma coisa que não tinha nome ainda, mas que parecia muito com ódio. Vicente puxou o irmão pelo braço. Vamos, mano, não fica olhando. Vai dar ruim. Antônio se virou, mas não esqueceu. Aquela imagem ficou cravada na memória e foi crescendo como fogo em capim seco. A vida continuou, dura, seca, injusta, mas os irmãos continuavam juntos, trabalhando lado a lado, dormindo lado a lado, enfrentando a miséria lado a lado, até que um dia tudo mudou. E quando tudo mudou, não teve volta. O ano era 1926. Antônio tinha 17 anos, Vicente, 15. Já não eram mais meninos. Eram homens feitos, com mãos calejadas e costas encurvadas de tanto carregar o peso da sobrevivência, mas ainda dormiam na mesma esteira, ainda dividiam o mesmo prato, ainda eram irmãos, até que a morte bateu na porta. Foi numa tarde de agosto, mês em que o sol castiga sem piedade e a terra parece que vai rachar de vez. Seu Severino estava trabalhando sozinho numa roça distante, tentando salvar o que restava de uma plantação de feijão que a seca insistia em matar. Ele não viu os jagunços chegarem, ou melhor, viu, mas já era tarde. Eram 3 homens a cavalo, todos armados, todos a serviço do coronel Augusto Pereira. Eles vieram cobrar uma dívida que seu Severino não tinha como pagar, uma dívida que tinha nascido de juros abusivos, de promessas não cumpridas, de um sistema que prendia o homem pobre numa corrente invisível. Seu Severino tentou explicar. Disse que a seca tinha levado tudo, que ele ia pagar assim que a chuva voltasse, que só precisava de mais um tempo. Mas os jagunços não estavam ali para conversa, estavam ali para dar exemplo. Um deles, um tal de Zé Damião, um cabra grande e de olhar morto, desceu do cavalo e caminhou devagar até seu Severino. Ele não disse nada, só sacou o facão da cintura e, com um movimento rápido, cortou a mão direita do velho. Seu Severino caiu de joelhos gritando, segurando o toco do braço que jorrava sangue. Os jagunços riram, montaram nos cavalos e foram embora, deixando o homem agonizando no chão. Foi assim que Antônio e Vicente encontraram o pai. Horas depois, já quase sem vida. A mão decepada ainda estava ali, jogada na terra, sendo comida pelas formigas. Eles carregaram o pai nos braços, os dois,
como se carregassem um crucifixo. Correram léguas até a vila mais próxima, mas quando chegaram, já não tinha mais nada a fazer. Seu Severino tinha perdido sangue demais. E no sertão, hospital era luxo de rico. Ele morreu naquela noite, nos braços dos filhos, e as últimas palavras que disse foram estas: "Não deixa sua mãe sozinha, só isso. Nada de vingança, nada de ódio. Só a preocupação de um homem que sabia que, sem ele, a família estava à deriva." Antônio e Vicente choraram. Choraram como não choravam desde que eram crianças. Choraram agarrados um no outro, sentindo que o mundo tinha desabado e que não tinha chão para se agarrar. Mas o choro dos dois era diferente. Antônio chorava de raiva. Vicente chorava de medo. E foi nessa diferença que a rachadura começou. O enterro foi simples. Uma cova rasa, uma cruz de madeira. A mãe, Dona Maria das Dores, não chorou. Ela ficou em pé, segurando o terço, rezando baixinho, com os olhos secos e o rosto de pedra. Mas por dentro, ela estava despedaçada. Depois do enterro, os três voltaram para casa. E foi ali, naquela noite, que tudo mudou. Antônio não conseguia dormir. Ele ficava olhando para o teto de palha, revivendo a cena do pai no chão, a mão decepada, e a cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Zé Damião, o riso dele, a frieza dele. E foi naquela noite que Antônio tomou uma decisão. Ele ia vingar o pai, mas não ia fazer isso sozinho, porque ele não tinha arma, não tinha dinheiro, não tinha força para enfrentar jagunço de coronel. Então ele precisava de ajuda. E no sertão, quando um homem precisava de ajuda para fazer justiça, só tinha um lugar para ir: pro cangaço. Na manhã seguinte, Antônio chamou Vicente para conversar. Os dois sentaram debaixo de um juazeiro, longe da casa, longe da mãe. "Vicente, eu vou embora." O mais novo arregalou os olhos. "Embora para onde?" "Pro cangaço." O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Vicente ficou olhando pro irmão como se ele tivesse enlouquecido. "Tu tá doido, Antônio? Cangaço é vida de bandido, é morte certa. E ficar aqui é o quê? Esperar o coronel mandar matar nós também? Esperar a mãe morrer de fome?" "Eu não vou ficar de braços cruzados, Vicente. Eu vou atrás de Zé Damião, vou atrás do coronel e vou fazer eles pagarem." Vicente balançou a cabeça desesperado. "E a mãe? E a promessa que a gente fez pro pai?" Antônio desviou o olhar. "A mãe vai ficar contigo. Tu cuida dela, eu cuido da vingança." "Isso não é cuidar de nada, Antônio. Isso é abandonar." A palavra caiu como uma pedrada. Antônio cerrou os punhos. "Eu não estou abandonando ninguém. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. E se tu não entende, problema é teu." Vicente se levantou tremendo. "Se tu entrar pro cangaço, tu vai virar inimigo. Inimigo do governo, inimigo da lei, inimigo de todo mundo." "Eu já sou inimigo, Vicente. A gente sempre foi. Só que agora eu vou ter arma na mão." E foi assim que a primeira rachadura se transformou em abismo. 3 dias depois, Antônio sumiu. Saiu de casa de madrugada, sem se despedir da mãe, sem olhar para trás. Ele sabia que, se olhasse, não ia conseguir ir. Vicente acordou com o barulho da porta rangendo. Correu até o quarto do irmão. A esteira estava vazia, as roupas sumidas, e em cima do banco de madeira, uma carta. Era curta. Antônio mal sabia escrever, mas tinha se esforçado. "Mano, não me odeia. Eu preciso fazer isso. Cuida da mãe. Um dia tu vai entender. Teu irmão, Antônio." Vicente amassou a carta na mão e, pela primeira vez na vida, sentiu raiva do irmão. Antônio caminhou por dias até encontrar o bando de Lampião. Ele sabia que o rei do cangaço estava nas redondezas. "Por que as notícias corriam rápido no sertão?" ele perguntou. Seguiu rastros e, finalmente, numa tarde, foi interceptado por 3 cangaceiros encapuzados. "Quem é tu e o que tu quer?" "Meu nome é Antônio. Eu quero entrar pro bando." Os cangaceiros riram. "Tu acha que cangaço é festa? Que é chegar e se servir? Eu sei que não é festa. Eu sei que é guerra. E eu quero guerra. Mataram meu pai, cortaram a mão dele e deixaram ele morrer como cachorro. Eu quero vingança. E eu quero aprender a matar quem merece morrer." O tom de Antônio era firme. Os cangaceiros trocaram olhares. E um deles disse: "Espera aqui." Meia hora depois, Lampião em pessoa apareceu. Ele olhou para o rapaz magro, sujo de poeira, com os olhos queimando de raiva.
Tu tem coragem? Tenho. Tu tem medo? Não. Tu sabe atirar? Não. Mas eu aprendo. Lampião sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Coragem sem medo é burrice, mas raiva com vontade de aprender. Isso eu aceito. Tu entra, mas se vacilar, tu morre. Entendeu? Entendi. E foi assim que Antônio virou cangaceiro. Enquanto isso, em casa, Vicente estava se afogando. Afogando em responsabilidade, afogando em dor, afogando na ausência do irmão. A mãe tinha entrado em silêncio. Ela não chorava, não reclamava, mas também não vivia. Só existia, como um fantasma de si mesma. Vicente trabalhava dobrado para sustentar os dois. Mas não era fácil. Sem o pai, sem o irmão, ele era só um rapaz de 15 anos tentando fazer o trabalho de 3 homens. E o pior, as dívidas do pai tinham passado para ele. O coronel mandou avisar que, se Vicente não pagasse, ele ia perder a casa. Ia perder tudo. Foi aí que um homem apareceu na porta. Era o sargento Moisés, comandante de uma volante. Um grupo armado do governo que caçava cangaceiros. Ele era alto, de bigode grosso, farda impecável e olhar duro. Tu é filho de Severino? Sou. Soube que teu irmão entrou pro cangaço. Vicente sentiu o sangue gelar. Eu não sei de nada disso. O sargento sorriu de canto. Claro que sabe. Todo mundo sabe. Antônio tá no bando de Lampião. E sabe o que isso significa? Significa que tu também pode ser considerado inimigo do governo. Afinal, sangue puxa sangue. Vicente engoliu seco. Eu não tenho nada a ver com as escolhas do meu irmão. É mesmo? Então prova. Como? Entra pra volante, vira soldado, mostra que tu não é igual a ele. Um salário, tem farda, tem comida. E a dívida da tua família com o coronel? Eu dou um jeito de limpar. Vicente ficou calado. O sargento continuou. Pensa bem, garoto. Ou tu entra pro lado da lei, ou tu vai ser tratado como bandido. Não tem meio termo. Naquela noite, Vicente conversou com a mãe. Mãe, o sargento quer que eu entre para volante. Dona Maria das Dores levantou os olhos pela primeira vez em dias. E tu vai? Eu não sei. Mas se eu não for, a gente perde tudo. E se eu for, eu vou ter que caçar o Antônio. A mãe fechou os olhos. E quando abriu, tinha uma lágrima descendo. Meu filho, eu já perdi teu pai. Já perdi um filho pro cangaço. Agora vou perder o outro pra lei. E no fim, os dois vão se matar. Porque é isso que vai acontecer, não é? Vicente não respondeu. Porque ele sabia que a mãe tinha razão. Mas tu faz o que tu acha certo, Vicente. Eu já não tenho mais força para escolher nada. E foi assim, com o coração partido e a alma pesada, que Vicente vestiu a farda da volante. Quando a notícia chegou no bando de Lampião, Antônio não acreditou. Meu irmão, na volante? Impossível, mas era verdade. E a verdade doía mais que qualquer bala. Antônio sentiu algo se romper dentro dele, algo que nunca mais ia voltar ao lugar, porque agora ele e Vicente não eram mais irmãos, eram inimigos. E no sertão entre cangaceiro e volante não existia perdão. A mãe, Dona Maria das Dores, rezava todas as noites. Rezava pelos 2 filhos, pedia a Deus que não os deixasse se encontrar, porque ela sabia que, se eles se encontrassem, só um ia voltar, ou nenhum dos 2. As pessoas da vila começaram a falar, a murmurar, a apontar. Aquela é a mãe dos irmãos inimigos, um no cangaço, outro na volante. Que desgraça! Dizem que ela chora toda noite. Dizem que ela amaldiçoou os 2. Mas Dona Maria não amaldiçoou ninguém. Ela só continuava rezando, porque era a única coisa que ainda sabia fazer. Agora me diga, você está pronto para ver o que aconteceu nos anos seguintes? Porque chegou a hora de acompanhar os caminhos de cada um. E esses caminhos vão ser regados de sangue. Se você está sentindo a dor dessa mãe, se está com o coração apertado, então deixe seu like agora para me dizer que eu tô no caminho certo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer essa história. E nos comentários me responde, você acha que Vicente traiu o irmão? Ou só fez o que tinha que fazer para sobreviver? Passaram-se 3 anos, desde o dia em que os 2 irmãos escolheram lados opostos. 3 anos que pareciam 30. Porque no sertão, quando a vida é feita de sangue e pólvora, o tempo não passa, ele queima. Antônio não era mais o rapaz magro e cheio de raiva que tinha entrado para o bando de Lampião. Agora, ele era um homem.
um cangaceiro de respeito. Tinha ganhado cicatrizes, tinha ganhado fama e tinha ganhado um apelido que corria na boca do povo. Antônio Corisco. Não era o Corisco original, aquele diabrete de Lampião, mas chamavam assim porque o rapaz tinha a mesma fúria nos olhos, a mesma rapidez no gatilho, a mesma sede de vingança que nunca se saciava. Ele tinha matado Zé Damião, o jagunço que cortou a mão do pai. Tinha esperado 3 meses, planejado cada detalhe, e numa noite sem lua, tinha entrado na casa do cabra e feito justiça. A mão direita de Zé Damião foi decepada com o mesmo facão que ele tinha usado no pai de Antônio, e o corpo foi deixado na porta da casa do coronel Augusto Pereira como um aviso. Depois disso, Antônio se tornou marcado, não só pelos jagunços do coronel, mas pelo governo. Tinha preço na cabeça, e quanto mais o caçavam, mais ele matava. Ele não matava por prazer, matava por necessidade. Matava os que perseguiam o bando, matava os que delatavam, matava os que ameaçavam. E a cada tiro, a cada corpo que caía, ele sentia que estava fazendo o que o pai não teve coragem de fazer, resistir. Mas por dentro, Antônio estava vazio, porque toda vez que deitava na rede, no meio do mato, cercado pelos outros cangaceiros, ele lembrava de Vicente, lembrava da esteira que dividiam, lembrava da mão que segurava a dele nas noites de medo, e lembrava que agora essa mesma mão podia estar segurando um rifle apontado para ele, porque Vicente também tinha mudado. Vicente, agora com 18 anos, tinha se tornado um dos soldados mais eficientes da volante do sargento Moisés. Ele não era o mais forte, não era o mais corajoso, mas era o mais determinado. E determinação no sertão vale mais que força. Ele tinha aprendido a atirar, tinha aprendido a rastrear, tinha aprendido a sobreviver nas emboscadas e nas perseguições intermináveis pela caatinga. Mas o que ele tinha aprendido de mais importante era a desligar o coração. Porque toda vez que a volante saía para caçar cangaceiros, Vicente sabia que podia encontrar o irmão. E ele sabia que, se encontrasse, ia ter que escolher, atirar ou morrer. E Vicente tinha escolhido viver. Ele não falava do irmão, não perguntava, não comentava. Quando os outros soldados zombavam dos cangaceiros, chamando de bandidos, de assassinos, de escória, Vicente ficava calado. Mas por dentro ele gritava, porque ele sabia que Antônio não era escória. Era só um homem que tinha escolhido um caminho diferente, um caminho errado, talvez, mas um caminho, e Vicente, no fundo, se perguntava se o próprio caminho era o certo. Porque quantas vezes ele tinha atirado em homens que, assim como o irmão, estavam só tentando sobreviver? Quantas mães tinham perdido os filhos pelas mãos dele? Mas ele não podia parar, porque parar era trair a farda, e trair a farda era voltar a ser ninguém, voltar a ser o menino pobre e sem futuro que ele era antes. Então Vicente continuava, atirava, matava, e toda noite antes de dormir pedia perdão a Deus e ao irmão. A primeira vez que os dois quase se encontraram foi em 1928, numa emboscada perto de Triunfo, no sertão de Pernambuco. O bando de Lampião tinha atacado uma vila controlada por um coronel aliado do governo. Tinham levado gado, comida e munição. A volante foi chamada para interceptar os cangaceiros antes que eles chegassem na serra. Vicente estava na linha de frente junto com outros 5 soldados. O sargento Moisés tinha dividido a tropa em 2 grupos e o grupo de Vicente tinha ficado responsável por bloquear a passagem num desfiladeiro estreito. Eles esperaram a noite inteira e quando o sol começou a nascer, ouviram o barulho, cascos de cavalo, vozes baixas e o tilintar de cantis e rifles. O coração de Vicente disparou. Ele apertou o rifle, ajeitou a mira e esperou a ordem do sargento. Esperem eles entrarem no desfiladeiro. Quando eu der o sinal, fogo. Os cangaceiros começaram a entrar. Vicente contou. 1, 2, 3, 4. Eram 6 ao todo, todos armados, todos alertas. E então Vicente viu, no meio do grupo, montado num cavalo baio,
Com o chapéu de couro puxado para frente e o rifle atravessado no peito, estava Antônio. Vicente sentiu o mundo parar. Ele reconheceu o irmão pela forma de cavalgar, pelo jeito de segurar as rédeas, pelo ombro levemente caído do lado esquerdo, uma marca de quando ele tinha quebrado a clavícula aos 12 anos e nunca tinha se recuperado direito. Era ele. O dedo de Vicente estava no gatilho. A mira estava alinhada. Era só apertar. Era só cumprir a ordem. Mas ele não conseguiu. "Fogo!" gritou o sargento. Os outros soldados atiraram. Os cangaceiros revidaram. E em segundos o desfiladeiro virou um inferno de chumbo e fumaça. Vicente atirou, mas atirou para o alto. Atirou para qualquer lugar que não fosse o irmão. E Antônio, no meio do tiroteio, olhou para cima. E por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram os de Vicente. Eles se reconheceram. E naquele silêncio dentro do caos, os dois entenderam que o próximo encontro não ia ter hesitação. Os cangaceiros conseguiram escapar. Um soldado morreu. 2 ficaram feridos. O sargento Moisés estava furioso. Alguém errou de propósito. Alguém deixou eles fugirem. Vicente ficou calado, mas o coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou olhando para o céu estrelado, lembrando do olhar do irmão. Um olhar que não era de ódio, era de reconhecimento e de dor. Antônio também não dormiu. Ele ficou sentado perto da fogueira do acampamento, mexendo nas brasas com um graveto. Um dos cangaceiros, um cabra velho chamado Chico Bento, sentou do lado dele. "Tu viu ele, né?" Antônio não respondeu. "Eu vi teu rosto quando os tiros começaram. Tu viu alguém que tu conhece. Não sei do que tu tá falando. Sei que sabe. E vou te dizer uma coisa, rapaz. Se tu cruzar com alguém do teu passado, alguém que tu ama, e tu hesitar e tu morre, entendeu? Hesitação no cangaço é sentença de morte." Antônio olhou pro velho. "E se eu não hesitar? Se eu atirar, aí tu vira o que tu jurou nunca virar, um assassino de sangue frio." "Eu já sou um assassino." "Não, tu é um vingador, tem diferença. Mas matar quem tu ama, isso te transforma. E não tem volta." Antônio voltou a olhar para o fogo e ficou calado. Os meses foram passando e os encontros quase acontecidos foram se acumulando. Teve uma vez que Vicente estava patrulhando uma estrada e viu pegadas frescas de cavalo. Pegadas que ele reconheceu, porque eram do cavalo baio que o irmão montava. Ele seguiu as pegadas até um rio e lá, do outro lado, via a fumaça de uma fogueira. Sabia que era o acampamento do bando. Ele podia ter voltado. Podia ter chamado reforços, podia ter cercado o lugar, mas não fez nada. Só ficou olhando e depois foi embora. Teve outra vez que Antônio estava numa vila, comprando mantimentos, e viu um soldado de costas. Pelo uniforme, pela postura, ele sabia que era Vicente. Bastava sacar o revólver e atirar. Era uma morte fácil. Era a chance de eliminar um inimigo. Mas Antônio não sacou. Só ficou olhando. E quando Vicente virou a cabeça, Antônio já tinha sumido. Os dois estavam jogando um jogo perigoso. Um jogo onde cada hesitação era uma aposta com a própria vida. Enquanto isso, a mãe dos dois estava morrendo aos poucos. Dona Maria das Dores não tinha mais forças. Não tinha mais esperança. Ela tinha envelhecido 10 anos em 3. Os cabelos estavam todos brancos. O rosto cavado. Os olhos fundos e sem brilho. As vizinhas iam visitá-la. Levavam comida. Tentavam consolá-la. Mas ela não queria consolo. Queria os filhos de volta. E sabia que isso nunca ia acontecer. Teve uma noite que ela teve um sonho. Sonhou que estava no meio de um campo de batalha, corpos por todo lado, sangue encharcando a terra, e lá, no meio de tudo, estavam Antônio e Vicente, os dois de pé, um de frente para o outro com as armas apontadas. Ela gritou, correu, tentou se jogar entre os dois, mas eles não a viam. Eles só viam um ao outro. E então, ao mesmo tempo, os dois atiraram. Dona Maria acordou gritando, e a partir daquele dia, ela soube que o fim estava próximo. Em 1929, a fama dos dois tinha se espalhado pelo sertão inteiro. Antônio Corisco era conhecido como um dos cangaceiros mais perigosos do bando de Lampião. Rápido, preciso,
implacável. Tinha participado de mais de 20 ataques, tinha matado mais de 15 homens e tinha um preço na cabeça que fazia qualquer caçador de recompensa babar. Vicente, por sua vez, tinha se tornado o braço direito do sargento Moisés. Tinha capturado ou matado 8 cangaceiros. Tinha salvado a vida de outros soldados em combate. E tinha ganhado uma medalha de honra ao mérito. Mas nenhum dos dois se sentia vitorioso, porque ambos sabiam que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Se você está com o coração apertado, se está sentindo o peso dessa tragédia, então me ajude a levar essa história adiante. Deixe seu like agora, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir esse caos e me diga nos comentários, você acha que os dois ainda tinham chance de se reconciliar ou o destino já tinha decidido tudo? E se inscreva no canal, porque o próximo capítulo é onde tudo desaba. É onde o sertão vai testemunhar o duelo que ninguém queria ver. Teve um dia no final de 1929 que um boateiro chegou no acampamento de Lampião com uma notícia. Antônio, soube que tua mãe tá muito doente. Dizem que ela tá quase morrendo. Antônio sentiu o peito apertar. Quem disse isso? Um conhecido meu que mora perto da vila. Ele disse que ela tá definhando, que não come, que não fala, que só chama pelos filhos. Antônio fechou os olhos e pela primeira vez em 3 anos ele chorou. Lampião, que estava perto, ouviu a conversa. Tu quer ir ver ela? Antônio olhou para o chefe. Se eu for, vou ser preso ou morto. Talvez, mas tu vai morrer em paz, porque tem coisa pior que morrer, rapaz. É morrer sem ter feito o que o coração mandou. Antônio ficou pensando e naquela noite tomou uma decisão. Ele ia ver a mãe, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Vicente também tinha recebido a notícia e ele também tinha tomado uma decisão. Ele ia visitar a mãe. E ia tentar convencê-la a sair daquela vila maldita e ir morar com ele numa cidade maior, onde ela estaria segura. Mas o que nenhum dos dois sabia é que os dois tinham escolhido o mesmo dia para ir. E a mãe, que estava no leito de morte, teve uma visão. Ela viu os 2 filhos caminhando, cada um vindo de uma direção, caminhando para a casa dela. E ela soube que quando eles chegassem, não ia ser um reencontro. Ia ser o começo do fim. A madrugada de 3 de dezembro de 1929 nasceu diferente. O céu estava carregado, mas não chovia. O vento soprava estranho, como se estivesse carregando um aviso. Os cachorros da vila uivavam sem parar. E as velhas benzedeiras, aquelas que sabem ler os sinais, ficaram trancadas em casa, rezando, porque o sertão sabia, mesmo sem ter visto. Mesmo sem ter ouvido, o sertão sabia que sangue ia ser derramado naquele dia. Antônio tinha cavalgado a noite inteira, sozinho. Lampião tinha oferecido companhia, mas ele recusou. Isso era uma coisa que ele precisava fazer sozinho. Ver a mãe. Pedir perdão, talvez até tentar explicar o inexplicável. Ele chegou nas proximidades da vila quando o sol estava começando a clarear o horizonte. Deixou o cavalo amarrado longe, escondido numa moita de jurema e seguiu a pé. Usava roupas simples, sem nada que o identificasse como cangaceiro, mas levava o punhal na cintura e o revólver escondido nas costas, porque desarmado no sertão era a mesma coisa que morto. Ele caminhou devagar pelas ruas vazias da vila. Cada passo ecoava, cada sombra parecia uma ameaça. Mas ele continuou, porque a necessidade de ver a mãe era maior que o medo. Quando chegou perto da casa, parou. Ficou olhando para a porta de madeira velha, para o teto de palha furado, para as paredes de taipa rachadas. Aquela casa que tinha sido o único lar que ele conheceu e que agora parecia um túmulo. Ele respirou fundo e bateu na porta. Dona Maria das Dores estava deitada na cama, coberta com um lençol fino e surrado. Ela estava tão magra que parecia um esqueleto coberto de pele. Os olhos fundos, os lábios rachados, a respiração fraca. Quando ouviu a batida na porta, ela tentou se levantar, mas não teve força. Então só sussurrou. Quem é? A voz de Antônio veio do outro lado. Sou eu, mãe. Antônio! O coração da velha deu um salto. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Então só acenou com a mão, num gesto fraco, pedindo para ele entrar. Antônio abriu a porta devagar
e entrou. E quando viu a mãe naquele estado, sentiu as pernas fraquejarem. Mãe, o que fizeram com a senhora? Ele se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão dela. A mão estava fria, ossuda, tremendo. Dona Maria olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Tu voltou. Voltei, mãe. Eu tô aqui. Eu pensei que nunca mais ia te ver. Eu também pensei isso, mãe. Mas eu precisava vir. Precisava pedir perdão. A velha balançou a cabeça devagar. Não precisa pedir perdão, meu filho. Tu fez o que achou certo. Cada um faz o que pode com a dor que carrega. Antônio abaixou a cabeça. Eu não esqueci o pai. Eu vinguei ele, mãe. Matei o desgraçado que cortou a mão dele. Eu sei, meu filho. Eu sei. Mas a vingança não trouxe teu pai de volta. E não trouxe teu irmão de volta. Ao ouvir o nome do irmão, Antônio sentiu uma pontada no peito. Vicente? Ele tá bem? Tá vivo, mas não sei se tá bem. Ele também carrega a dor, também carrega a culpa. Culpa de quê? De ter traído a família? Culpa de ter sobrevivido, Antônio, assim como tu. O silêncio que caiu foi pesado. A mãe apertou a mão do filho. Eu vou morrer logo, meu filho. Eu sei disso. Mas antes de eu morrer, eu queria ver vocês dois juntos de novo. Nem que fosse só uma vez. Só para eu saber que no final vocês ainda são irmãos. Antônio sentiu a garganta apertar. Mãe, isso não vai acontecer. Eu e Vicente, a gente tá em lados opostos. A gente é inimigo. Vocês não são inimigos. Vocês são irmãos que escolheram caminhos diferentes. Mas o sangue continua o mesmo. Antônio ia responder, mas ouviu um barulho do lado de fora. Passos. Alguém estava se aproximando. Ele se levantou rápido, puxou o revólver e ficou de costas para a parede, ao lado da porta. E então a porta se abriu. Vicente entrou. Ele também tinha vindo ver a mãe. Tinha conseguido uma folga de 3 dias e cavalgado sem parar. Entrou na casa, esperando encontrar a mãe sozinha. Mas quando viu Antônio, de revólver na mão, o mundo parou. Os dois ficaram paralisados, olhando um para o outro, reconhecendo ao mesmo tempo o menino que um dia tinham sido e o homem que tinham se tornado. Antônio apontava a arma para o irmão. Vicente tinha a mão no coldre, mas não tinha sacado ainda. A mãe, da cama, gritou com a pouca força que tinha. Não! Não façam isso! Pelo amor de Deus, não façam isso dentro da minha casa! Mas nenhum dos dois se mexeu. Vicente falou primeiro. A voz estava trêmula, mas firme. Abaixa essa arma, Antônio. Por que eu faria isso? Tu és soldado, eu sou cangaceiro, a gente é inimigo. Eu não vim aqui para te prender, vim ver a mãe. E eu também. Mas agora que tu tá aqui, o que tu vai fazer? Vai fingir que não me viu? Vai deixar eu ir embora? Vicente respirou fundo. Eu devia te prender. Ou te matar. É meu dever. Então faz. Mas eu não vou fazer, não aqui, não na frente dela. Antônio baixou a arma um pouco, mas não guardou. Então aonde? Vicente olhou para o irmão e disse, com uma voz que parecia vir de muito longe. Lá fora, longe daqui. A gente resolve isso de uma vez. Só nós dois. Sem testemunha, sem volante, sem bando. Só eu e tu. Antônio ficou calado por um momento. E então assentiu. Tá certo. Mas antes, eu quero me despedir dela. Vicente também assentiu. Eu também. Os dois se aproximaram da cama, cada um de um lado. A mãe olhou para os dois, as lágrimas descendo sem parar. Meus filhos, por favor, não façam isso. Antônio segurou a mão direita dela. Vicente segurou a esquerda. Mãe, a senhora criou 2 homens de honra, e homem de honra não foge do destino. Vicente completou. A gente ama a senhora, mas a gente não pode fingir que nada aconteceu. A gente escolheu lados. E agora, a gente precisa ver isso até o fim. Dona Maria das Dores fechou os olhos e soluçou. Eu perdi teu pai, agora vou perder vocês dois. E vou morrer sabendo que fui eu que botei vocês no mundo só para se matarem. A senhora não tem culpa de nada, mãe. A culpa é do mundo, a culpa é do sertão, a culpa é da injustiça. Antônio se abaixou e beijou a testa da mãe. A senhora foi a melhor mãe que a gente podia ter. E onde quer que eu vá depois disso, eu vou levar a senhora no coração. Vicente fez o mesmo. Eu também, mãe, eu também. E então os dois se levantaram, olharam um para o outro e saíram da casa. Dona Maria das Dores ficou sozinha, deitada na cama, chorando,
rezando, pedindo a Deus que fizesse um milagre. Mas Deus, naquele dia, estava em silêncio. Os dois caminharam em silêncio até saírem da vila. Caminharam até chegarem num descampado, um lugar seco, pedregoso, cercado de mandacarus e juremas retorcidas. O sol já estava alto. O calor era sufocante. O vento tinha parado. Eles ficaram de frente um para o outro, a uns 20 passos de distância. Antônio tirou o chapéu. Vicente tirou o cap da farda. Eu não queria que fosse assim, mano, disse Antônio. Eu também não, mas a gente não pode mudar o que a gente escolheu. Será que a gente escolheu mesmo? Ou o sertão escolheu por nós? Vicente deu um meio sorriso triste. Acho que nunca vamos saber. Antônio assentiu. Tu lembra daquela tarde no açude? Quando tu derrubou a lata d'água e eu voltei buscar outra? Vicente engoliu seco. Lembro. Tu disse que nunca ia me esquecer. E eu não esqueci, Antônio. Nem por um dia. Eu também não, Vicente. Nem por um dia. Os dois ficaram em silêncio. O único som era o vento voltando a soprar, levantando a poeira do chão. A gente faz isso no 3? Perguntou Antônio. Vicente assentiu. No 3. Os dois colocaram a mão no coldre, o coração batendo descompassado, a respiração presa, o suor escorrendo. 1. O vento soprou mais forte. 2. Uma ave de rapina passou voando no céu. 3. Os dois sacaram ao mesmo tempo. 2 tiros ecoaram pelo sertão. 2 relâmpagos de pólvora cortaram o ar. E os dois caíram. Vicente foi atingido no peito. A bala atravessou o pulmão e saiu pelas costas. Ele caiu de costas, olhando para o céu, sentindo o sangue quente encharcando a camisa. Antônio foi atingido na barriga. A bala perfurou o estômago e se alojou perto da coluna. Ele caiu de joelhos, depois de bruços, sentindo a dor se espalhar como fogo. Os dois ficaram ali, cada um do seu lado, sangrando, morrendo. Antônio tentou se arrastar, tentou alcançar o irmão. Cada movimento era uma agonia, mas ele continuou, porque precisava tocar o irmão uma última vez. Vicente também tentou. Arrastou o corpo, centímetro por centímetro, deixando um rastro de sangue na terra. E, finalmente, no meio do caminho, as mãos dos dois se encontraram. Eles seguraram a mão um do outro, como faziam quando eram crianças, como faziam quando tinham medo. Vicente olhou para o irmão e sussurrou: "Desculpa, mano." Antônio apertou a mão dele e sussurrou de volta: "Desculpa tu também." E então os dois fecharam os olhos. Quando o sol se pôs, 2 corpos estavam deitados no meio do descampado, as mãos ainda entrelaçadas, o sangue dos dois misturado na terra. E o sertão, que tinha visto tanta morte, tanta violência, tanta tragédia, chorou naquele dia. Chorou com o vento, chorou com o canto triste dos pássaros, chorou com o silêncio pesado que tomou conta de tudo, porque aquilo não era justiça, não era vingança, não era honra, era só dor, dor pura, dor inútil, dor que não devia ter acontecido. Quando acharam os corpos, já era noite. Foram os soldados da Volante que chegaram primeiro, seguindo o rastro de Vicente. Quando viram a cena, ficaram em silêncio. Nenhum deles teve coragem de separar as mãos dos dois. Depois, chegaram alguns cangaceiros do bando de Lampião. Quando viram Antônio morto, segurando a mão de um soldado, entenderam tudo e também ficaram em silêncio. Não houve confronto. Não houve tiro, só houve respeito, porque todos ali entenderam que aquilo era maior do que o cangaço, maior do que a lei, maior do que qualquer lado. Aquilo era tragédia, e tragédia se respeita. Os corpos foram levados de volta para a vila, e quando Dona Maria das Dores viu os filhos chegando, mortos ainda de mãos dadas, ela não gritou, não chorou, não fez nada. Ela só olhou, e então deitou na cama e morreu naquela mesma noite. Dizem que ela morreu de tristeza, dizem que foi o coração que não aguentou. Mas os mais velhos sabem a verdade. Dona Maria das Dores morreu porque não tinha mais motivo para viver, porque os filhos dela, o único tesouro que ela tinha, estavam mortos e tinham se matado. Eu sei que você está com o coração partido agora. Eu sei que essa dor que você está sentindo é real, porque essa história é sobre isso.
sobre como o destino pode ser cruel, sobre como o sertão pode ser implacável e sobre como, às vezes, não tem certo ou errado, só tem perda. Se você sentiu o peso dessa tragédia, então deixe seu like agora. Compartilhe esse vídeo para que mais gente conheça essa história. E nos comentários me diga, você acha que os dois podiam ter feito diferente? Ou o destino já estava escrito desde o começo? Tem história que o tempo apaga, tem história que o vento leva, mas tem história que gruda na alma do povo e não sai mais. Vira causo, vira reza, vira aviso. A história de Antônio e Vicente é dessas que não se esquece. Porque não é só sobre dois irmãos que se mataram. É sobre o preço que se paga quando a honra, a vingança e o destino se encontram no mesmo caminho. E quando isso acontece, não sobra ninguém para contar vitória. O enterro dos dois aconteceu no dia seguinte. Foi um enterro estranho, porque vieram pessoas dos dois lados, cangaceiros e soldados, inimigos mortais, que se olharam de longe, com as mãos nos coldres, mas que não atiraram. Porque ali, naquele momento, diante daqueles dois caixões simples de madeira tosca, todos entenderam que a guerra tinha perdido o sentido. Lampião estava lá, de longe, escondido numa elevação, observando. Ele não desceu, não se expôs, mas tirou o chapéu e ficou em silêncio por alguns minutos. E quando um dos cangaceiros perguntou o que ele estava pensando, Lampião respondeu: "Tô pensando que o sertão é cruel, mas às vezes a gente é mais cruel ainda." O sargento Moisés também estava lá, de farda, de peito estufado. Mas quando viu o corpo de Vicente sendo baixado na cova, ele sentiu algo que nunca tinha sentido: arrependimento. Porque ele tinha sido o responsável por colocar aquele rapaz na volante. Tinha sido ele que tinha transformado Vicente num caçador. E agora o rapaz estava morto. Ele não chorou. Soldado não chora. Mas por dentro ele sabia que aquela morte ia assombrá-lo pelo resto da vida. Dona Maria das Dores foi enterrada no mesmo dia, na mesma cova que os filhos. Os três juntos, como uma família que na vida tinha sido despedaçada, mas que na morte finalmente se reencontrou. O padre da vila, um homem velho e cansado, fez uma oração curta. Ele não sabia o que dizer. Porque como você consola uma tragédia dessas? Como você explica para Deus por que dois irmãos se mataram? Então ele só disse: "Que Deus tenha misericórdia dessas almas e que o sertão aprenda com essa dor." As pessoas presentes responderam amém, mas ninguém acreditava que o sertão ia aprender alguma coisa, porque o sertão nunca aprende, ele só repete. Nos dias seguintes, a história começou a se espalhar, de boca em boca, de vila em vila, de feira em feira. Cada um contava de um jeito. Uns diziam que os dois tinham se matado por causa de uma mulher. Outros diziam que era por causa de uma dívida. Outros ainda diziam que era porque um tinha traído o outro. Mas os que conheciam a verdade, os que tinham visto os corpos de mãos dadas, esses contavam a história como ela era, uma tragédia de sangue contra sangue, de irmão contra irmão, de honra contra honra, e foi assim que a lenda nasceu. Dizem que 3 meses depois do enterro, um homem passou pelo descampado onde os dois tinham duelado. Era um viajante, um mascate que vendia panos e miudezas pelas vilas do sertão. Quando ele chegou no lugar, sentiu um frio na espinha, mesmo com o sol escaldante. Ele olhou em volta e viu que onde o sangue dos dois tinha caído, nada crescia. A terra estava seca, rachada, como se estivesse amaldiçoada. E no meio do descampado, fincada no chão, tinha uma cruz de madeira. Tosca, mal feita, mas estava lá. O mascate se aproximou e viu que na cruz alguém tinha gravado com a ponta de um punhal: "Aqui caíram 2 irmãos, um pelo dever, outro pela vingança, nenhum pela razão." O mascate benzeu e saiu correndo, porque ele sabia que lugar de morte assim carrega peso, carrega maldição, e quem fica tempo demais acaba levando a desgraça junto. A cruz ficou, e com o tempo virou um marco, um aviso, um símbolo. As mães começaram a levar os filhos até lá, mostravam a cruz, e contavam a história, e diziam: "Viu, meu filho? Isso aqui é o que acontece quando o irmão vira inimigo, quando a raiva fala mais alto que o sangue.
Nunca, nunca aponte uma arma para o seu irmão, porque se apontar, vai ter que atirar. E se atirar, vai morrer por dentro. E os meninos olhavam para a cruz com medo e guardavam aquilo no coração. Passaram-se os anos, a cruz foi apodrecendo. O vento foi levando pedaços dela, mas o lugar continuou marcado, continuou amaldiçoado. Dizem que nas noites sem lua, ainda se escuta o som de 2 tiros ecoando. Dizem que ainda se vê 2 sombras, uma de frente para outra, no meio do descampado. E dizem que, se você ficar em silêncio, consegue ouvir uma voz de mulher chorando ao longe. É Dona Maria das Dores, chamando pelos filhos, mas os filhos não respondem, porque os filhos estão mortos e a maldição continua viva. O bando de Lampião nunca mais foi o mesmo depois da morte de Antônio, não porque ele fosse o melhor cangaceiro, mas porque a morte dele serviu de exemplo, serviu de aviso, serviu para lembrar que, no cangaço, não existe final feliz. Existe morte, e se der sorte, existe morte rápida. Lampião, nos anos seguintes, ficou mais duro, mais implacável, mais Porque cruel. ele Tinha entendido que hesitação mata, e compaixão mata mais ainda. Mas nas noites quietas, quando estava sozinho, ele pensava em Antônio, e pensava em como o rapaz tinha desperdiçado a vida por causa de uma vingança que não trouxe nada de volta. Nem o pai, nem o irmão, nem a paz. A volante do sargento Moisés também mudou. Vicente tinha sido um dos melhores soldados, e a morte dele foi sentida. Mas o que mais impactou foi a forma como ele morreu, matando e sendo morto pelo próprio irmão. Os soldados começaram a questionar, começaram a pensar. Será que valia a pena caçar cangaceiros se, no final, todos eram só homens tentando sobreviver? O sargento Moisés nunca respondeu essa pergunta, mas ele nunca mais foi o mesmo. Ele continuou comandando a volante, continuou caçando, continuou matando. Mas por dentro, ele carregava o peso de saber que tinha criado o inimigo que matou Vicente. Porque se ele não tivesse recrutado o rapaz, talvez ele estivesse vivo. Talvez ele e o irmão tivessem encontrado outro caminho, mas não tinha como voltar atrás. Nunca tem. Os anos foram passando. A história foi sendo contada e recontada. Cada geração adicionava um detalhe, um suspiro, um lamento. Mas a essência permanecia a mesma. 2 irmãos que se amavam, mas que o sertão forçou a se odiarem e que, no final, pagaram com a vida. Hoje, quem passa por aquela região ainda encontra a marca daquele dia. A terra ainda é seca, ainda é rachada, e dizem que nada cresce ali, nem capim, nem mandacaru, nada, porque o sangue de irmão amaldiçoa a terra, e a maldição não se quebra, não se reza, não se cura, ela só se lembra. Eu já ouvi essa história de várias formas. Já ouvi gente dizer que os 2 eram heróis. Já ouvi gente dizer que os 2 eram covardes. Já ouvi gente dizer que a culpa era do coronel, do governo, da seca, de Deus. Mas eu acho que a verdade é mais simples do que isso. A verdade é que o sertão é duro. E quando você é forçado a escolher entre sobreviver e morrer, entre vingar e esquecer, entre a lei e a justiça, não existe escolha certa, existe só a escolha que você consegue carregar. Antônio escolheu a vingança, Vicente escolheu o dever, e os 2 pagaram o preço. Mas o que mais dói nessa história não é a morte deles. É saber que, se as coisas fossem um pouco diferentes, se o destino tivesse dado uma folga, eles ainda estariam vivos, ainda estariam juntos, ainda seriam irmãos. Mas o destino não dá folga, e o sertão não perdoa. Hoje, quando eu conto essa história, as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa. E quem foi o culpado? E eu sempre respondo da mesma forma. Todo mundo e ninguém. O coronel que oprimia, o governo que não protegia, a seca que matava, a pobreza que empurrava, a raiva que cegava, a honra que não deixava recuar. Cada um teve sua parte. Cada um plantou uma semente de tragédia. E no final, os 2 irmãos colheram o fruto amargo. Dizem que, antes de morrer, Vicente sussurrou uma última frase. Uma frase que só Antônio ouviu. Uma frase que ninguém sabe ao certo se é verdade ou lenda. Dizem que ele disse: "A gente ainda é irmão, né?"
E Antônio, com os olhos já vidrados, teria respondido: sempre foi, sempre vai ser. Eu não sei se isso aconteceu, eu não sei se é verdade, mas eu quero acreditar que sim. Porque no final é isso que a gente quer, acreditar que mesmo quando tudo desaba, mesmo quando o ódio vence, mesmo quando a morte separa, o amor ainda existe, escondido, machucado, mas ainda existe. A lenda de Antônio e Vicente virou símbolo, virou aviso, virou oração. Quando dois irmãos brigam no sertão, alguém sempre lembra: cuidado, senão vocês vão acabar como os irmãos do duelo. Quando alguém pensa em trair a família, alguém sempre diz: lembra da maldição, lembra do sangue que não cresce nada. E quando alguém pergunta se vale a pena escolher a vingança, alguém sempre responde: pergunta para os dois que estão enterrados juntos, de mãos dadas, mas que morreram inimigos. Eu não sei qual é a moral dessa história. Não sei se existe moral. Talvez a lição seja simplesmente esta: o sertão não escolhe lado. O sertão só cobra o preço. E o preço é sempre alto. Mas se você me perguntar o que eu aprendi com esse caso, eu vou te dizer o seguinte: sangue é sangue. E não importa o que aconteça, não importa quantas injustiças você sofra, não importa quanta raiva você carregue, nunca aponte uma arma para o seu irmão. Porque se você apertar o gatilho, você não mata só ele, você mata um pedaço de você também. E esse pedaço nunca mais volta. A história de Antônio e Vicente não acabou com a morte deles. Ela continua viva. Viva na memória do sertão. Viva nas rezas das mães. Viva nas cruzes fincadas no meio do nada. E vai continuar viva enquanto houver alguém para contar, enquanto houver alguém para lembrar, enquanto houver alguém para aprender, porque história que dói é história que não se esquece. E essa aqui dói até hoje. Se você chegou até aqui, se você sentiu cada palavra dessa tragédia, se você entendeu o peso dessa história, então eu preciso que você faça uma coisa por mim. Deixe seu like agora. Não é pelo vídeo, é pela memória. É para que essa história continue sendo contada, para que ela não se perca. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir, com quem tem irmão, com quem já sentiu raiva, com quem já pensou em vingança, porque talvez, só talvez, essa história possa salvar alguém de cometer o mesmo erro. E nos comentários me diga o que você sentiu com essa história, o que ela te ensinou. Você acha que no fundo os dois ainda se amavam? Se inscreva no canal, porque aqui é onde as lendas do sertão são contadas com respeito, com emoção e com a verdade que dói. Ative o sininho para não perder nenhum causo, porque o sertão tem muitas histórias. E cada uma delas carrega uma lição. Antes de eu me despedir, quero te contar uma última coisa. Tempos atrás, eu passei por aquela região. Passei pelo descampado onde os dois caíram. A cruz já não existe mais. O tempo levou, mas a terra continua seca, continua rachada. E quando eu estava lá, em pé, sozinho, sentindo o vento bater no rosto, eu jurei que ouvi. Ouvi o som de 2 tiros. Ouvi o eco deles se espalhando pela caatinga. E então, no silêncio que veio depois, eu ouvi uma voz. Uma voz de mulher, chamando Antônio, Vicente. Eu me arrepiei, olhei em volta. Não tinha ninguém, mas eu sei o que eu ouvi. E eu sei que, enquanto essa história for contada, enquanto essa dor for lembrada, Dona Maria das Dores vai continuar chamando pelos filhos. E os filhos nunca vão responder. Porque no sertão tem dor que nem a morte cura. Obrigado por ter ficado comigo até o fim dessa jornada. Obrigado por ter sentido o que eu senti ao contar essa história. E obrigado por manter viva a memória do sertão. Até o próximo causo. E que Deus proteja os irmãos, todos eles.